Meu irmão, minha irmã, o Pai nos dá a semente verdadeira, o seu Filho Jesus, o trigo. O inimigo semeia o joio. Vigilantes o tempo todo, para não sermos surpreendidos pelas ações do inimigo. Evangelho de Mateus, capítulo 13, 24 a 43. Mateus 13, 24 a 43. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e os arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs Jesus outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que o homem toma e semeia em seu campo. Essa é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes, por fim, essa outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então, Jesus despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos diz: devemos estar vigilantes. Temos o inimigo, que é o inimigo do Pai, é inimigo dele, é nosso inimigo. O Pai nos dá a boa semente, a plenitude da vida, nos dando o seu Filho Jesus. O mundo vem com as distrações, com as dispersões, que é o joio. Distraídos e dispersos, nós estamos crescendo como joio e não como trigo. Estamos presos nas coisas do mundo. Jesus vem nos dizer que devemos ser alimentados pelo trigo. O trigo é a palavra semeada, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos alimenta. Aquilo que o mundo semeia é do maligno. O demônio é o nosso inimigo. Você sabe disso. Meu irmão, minha irmã, a colheita vai acontecer. A semente foi lançada. Cuidado você não confundir o joio com o trigo. O trigo é fruto bom. O joio é do maligno. Tudo que é joio é contra a nossa vida. É a morte que o mundo nos traz. O trigo é o alimento eterno. O trigo é o próprio Jesus Cristo que o Pai semeia na nossa vida para que possamos ter vida e vida em abundância. Acredita, meu irmão,
e viva essa verdade absoluta. Daqui a pouco, meu irmão, minha irmã, o trigo e o joio serão colhidos. O joio lançado no fogo do inferno. O trigo no celeiro. O trigo é alimento perfeito. O joio é aquilo que é o pecado, aquilo que é contrário à vida que Jesus tem para cada um de nós. O trigo, meu irmão, minha irmã, sempre será o alimento perfeito para a conversão, para a santidade, para a nossa salvação. Os justos vão resplandecer para a vida eterna e os injustos, os amigos, os semeadores do joio, serão condenados. Quem semeia o trigo, colhe o trigo. Quem semeia o joio, colhe o joio. Os amigos de Jesus se alimentam da vida dele, se alimentam do seu corpo e do seu sangue. Cuidado com o joio que está crescendo entre nós com aparência de trigo, mas na verdade é somente aparência, porque toda obra do joio é do maligno, e o maligno não nos quer na salvação, na vida eterna. Abraçando o trigo, abraçando Jesus, nós temos a salvação, nós vamos viver a glória, seremos escolhidos no amor do nosso Deus para estarmos com Ele no céu, eternamente com Ele no céu. Somos o céu, somos a vida eterna.